Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, eu quero te convidar então a nós encerrarmos essa jornada que nós começamos ontem. Se você esteve aqui na Vigília do Silêncio, foi uma bênção, foi muito especial nós estarmos ontem aqui orando em silêncio, fazendo a Lectio Divina, a leitura orante dos Salmos. Se você não esteve aqui, você perdeu, mas ano que vem tem mais. Nós terminamos ontem esse tempo que tivemos aqui, dizendo para os irmãos uma grande verdade. Nós terminamos esse tempo de oração dizendo para os irmãos o seguinte: a ausência de Deus no túmulo, porque no sábado ele está no túmulo. Na sexta-feira ele entrega o seu corpo à morte e ele dá o seu último suspiro, a sexta-feira das trevas. No sábado, ele é colocado no túmulo, ele está dentro do túmulo. E por isso, nós estamos em silêncio, nós estamos calados, estamos como de luto. E por isso, nós terminamos o culto aqui, a nossa celebração ontem, no sábado, dizendo para os irmãos o seguinte: a ausência de Deus no túmulo revela para nós não que nós estamos abandonados, nós não estamos sozinhos, nós não estamos perdidos, mas a ausência de Deus revela para nós outra coisa. Silêncio não é abandono, mas é preparação para aquilo que está chegando. O silêncio de Deus não é abandono. A ausência de Deus no túmulo não significa que nós estamos abandonados. Muitas vezes, quando ele se silencia diante das lutas e das coisas que estamos passando na nossa vida, a interpretação que nós devemos ter não é de que estamos só, não é de que ele nos abandonou. Silêncio não é abandono, mas é que ele está preparando algo maior, aquilo que está chegando. E hoje é domingo, e o que estava chegando? Aquilo que ele prometeu, que ressuscitaria ao terceiro dia, aquilo que era o momento mais esperado. É isso que nós veremos aqui no capítulo 28 agora. Livro, então, Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Eu vou ler, você acompanhe e depois você fica com a sua Bíblia aberta, ok? Está escrito assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Obrigado por esta manhã de esperança, que nos dá a certeza de que o fim não é a tristeza, não é a morte, não é a desesperança.
As lutas, provações não são a palavra final. A esperança do túmulo vazio é aquilo que nos preenche o coração e a alma. Que nessa manhã, a verdade que brota do túmulo vazio revele aos nossos corações que isso é o começo de uma nova realidade para aqueles que creem no Senhor e depositam suas vidas, sua fé, suas ansiedades em Ti. Faz-nos crer nisso essa manhã. É assim que te pedimos, em Teu nome. Amém. Você sabe que eu tenho 2 filhos, a Clara e o Arthur. Clara, 5 anos, Arthur, 2 anos. A Clara já está fora do berço. Ela, então, quando acorda pela manhã, ela levanta e ela vai, às vezes, para o nosso quarto, meu e da Thaís. E ela, às vezes, já quer deitar ali com a gente na cama, já quer se aconchegar com a gente. Um belo dia, Thaís ainda não tinha, ela trabalha de madrugada, ela ainda não tinha chegado do trabalho, e eu levantei cedo, estava no escritório que eu tenho em casa ali, já trabalhando, fazendo as minhas coisas, e a Clarinha levantou, e ela foi até o quarto e não viu ninguém. E eu estava no escritório, o escritório é um cômodo à parte de casa, ele fica fora do complexo da casa, fica do lado de fora, assim, na área. E ela começou a procurar, ela foi no quarto, não tinha ninguém, aí ela desceu na sala, não tinha ninguém, e aí ela ficou um pouco desesperada, porque ela não encontrou ninguém, e ela ficou, e a porta da cozinha que dá para o lado externo estava fechada, e ela não via as pessoas, ela não viu ninguém ali, ela foi tomada por uma angústia, foi tomada por um desespero, e ela começou a chorar e voltou no quarto e não viu ninguém de novo, até que ela começou a gritar, um pouco desesperada, papai, papai, papai. E essa ausência incomodou profundamente ela, até que ouvi do escritório que ela estava gritando, e abri a porta, e ela estava no andar de cima da casa, e eu disse para ela, filha, o papai está aqui. Está tudo bem, pode descer, eu estou aqui. E aí ela desceu correndo as escadas, veio até mim e me deu um abração. Tem essa linguagem lá em casa, a linguagem do abração. E ela não falou mais nada e deu um abração em mim. Eu fiquei pensando, quando eu estava preparando esse sermão sobre esse acontecimento lá de casa, como a ausência gera em nós desconforto. Ontem nós falamos sobre isso. Como a ausência do túmulo pode nos levar a desesperos profundos, a acreditar em falsas notícias, a nos fazer agir com apatia e até a agir com as nossas próprias forças e capacidades. Na Clara, a ausência do papai e da mamãe fez com que ela tomasse aquela situação com desespero e angústia. E às vezes, na nossa vida, isso acontece da mesma forma. A angústia das situações e das circunstâncias, da realidade que nós estamos enfrentando, faz com que eu e você sejamos tomados por desespero e angústia. A gente não sabe muito bem como reagir. A gente não sabe muito bem como fazer. Agora, no café da ressurreição, eu estava conversando com uma irmã e na nossa conversa ela disse o seguinte, às vezes a gente não sabe nem como orar. Como é que eu tenho que orar diante das circunstâncias? Eu posso dizer para Deus isso? Será que eu posso falar para Ele que eu acredito nisso? Será que eu estou sendo cética demais se eu disser que não acredito assim? Será que eu vou estar decepcionando Deus se no meu coração eu estiver duvidando do milagre de que as coisas podem acontecer? A ausência
ela promove nos nossos corações, às vezes, os sentimentos mais profundos de dúvida, de angústia, de medo e de pavor. Mas ao passo que a ausência provoca essas coisas, a gente, no primeiro instante que tem contato com aquilo que é o objeto que preenche a ausência, nós somos tomados por esperança e por alegria. No primeiro momento que os nossos olhos se deparam com aquilo que nos preenche e nos dá aquela ideia de segurança, o nosso coração transborda de satisfação e contentamento. Quando a Clara ouviu a minha voz, ela não precisou me ver. Ela desceu correndo as escadas, tomada de alegria pela certeza de que ela não estava sozinha. E ela veio correndo ao meu encontro e ela não disse uma palavra. Ela simplesmente me abraçou. Ela simplesmente me agarrou, porque o objeto da segurança dela estava ali. Ela não precisava de mais nada. Ela só precisava daquilo. A ressurreição de Jesus Cristo é isso para mim e para você. É a certeza da segurança de que eu e você não precisamos de mais nada nessa vida. De que nenhuma notícia maior do que essa vai nos preencher suficientemente. De que a notícia de que você passou numa universidade pública não vai te satisfazer tão plenamente do que a notícia de que Cristo Jesus ressuscitou. De que a notícia de que você foi promovido, de que você conseguiu o cargo que você queria, de que você conseguiu chegar lá, de que agora você vai ganhar mais, de que agora você conseguiu aquele cartão de crédito de cor que você tanto queria, que vai te dar acesso às salas VIPs, que agora então você vai poder conseguir comprar as coisas que você queria, fazer as viagens que você gostaria. Nenhuma dessas notícias te traz a verdadeira segurança que a notícia da ressurreição de fato proporciona nas nossas vidas. Porque essa sim nos preenche ao ponto de significar para mim e para você que a ressurreição é o começo de uma nova realidade. Porque todas as demais coisas, quando você precisar delas, em algum momento você vai perceber que elas não são suficientes. Não importa quanto dinheiro você tenha, quando o câncer bater na sua porta, você vai perceber que ele não vai te salvar. Não importa quanto diplomas você tenha pendurados na sua parede, quando você for mandado embora de uma empresa e começar a fazer entrevistas e mais entrevistas e não passar, você vai perceber que não importa onde você estudou, não importa seu MBA, não importa suas qualificações, se o mercado te rejeitar, você não está dentro. Não importa nenhuma das suas qualificações que você consegue com a força do teu braço ou com a tua capacidade. A única notícia que de fato muda a nossa vida é aquela que nós não precisamos ver com os nossos olhos, mas nós temos a certeza, porque os anjos anunciaram, ele não está mais aqui. E por isso, eu e você podemos descansar com um coração jubiloso de que isso mudou a nossa vida e a gente pode dar um abração nessa verdade também. Agora, saber disso traz implicações para nós, profundas. E a primeira delas está no começo desses versículos que nós lemos aqui. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. A primeira implicação que você deve tirar de lição desse texto, a partir disso que eu disse para você, é que a ressurreição de Jesus revela que os nossos esforços sem Cristo são em vão.
É isso. Ontem à noite eu disse para vocês algo que está no versículo anterior ao versículo 1. Dá uma olhadinha no versículo de número 66 do capítulo 27. No versículo 66 do capítulo 27 está escrito o seguinte: eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montado de guarda, eles lacraram a pedra. Deixa eu te contextualizar então o que está acontecendo aqui. Lá no capítulo 27, o evangelista Mateus está contando uma história para a gente. Ele está dizendo que Jesus Cristo foi crucificado e ele foi colocado no túmulo. E aqui no finalzinho do capítulo ele vai dizer para a gente que os sacerdotes e os fariseus, eles ficaram preocupados mesmo com Jesus no túmulo. E aí, quando eles estavam preocupados, eles foram até Pilatos novamente, aquele que lavou as mãos, se lembra dele? E eles disseram o seguinte para eles: olha, aquele Jesus que nós matamos e agora ele já está no túmulo, aquele homem disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E aquilo começou a incomodar aqueles homens. O que é curioso é que esses homens já tinham conseguido aquilo que eles queriam. Jesus já estava morto e já estava no túmulo. Mas aquela notícia incomodava eles. Então, qual era o objetivo daqueles homens? Eles pediram para que Pilatos fizesse alguma coisa para que o túmulo fosse guardado por seguranças, por uma escolta armada. Então, eles pediram: Pilatos, separe um exército para ficar na porta do túmulo, vigiando o túmulo, porque assim nenhum discípulo daquele homem virá e vai raptar o corpo, e aí eles vão usar isso para dizer que ele ressuscitou. Isso seria uma mentira pior ainda. Bom, Pilatos novamente lava as mãos, e ele diz para aqueles homens: façam como vocês quiserem. No versículo 66, você está vendo essa cena. Esses homens pegam um exército de Roma, eles levam até a porta do túmulo e colocam soldados ali. Tem uma pedra pesada na frente do túmulo, fechando a porta do túmulo. Então tem uma pedra pesada, difícil de ser removida, tem um exército na frente do túmulo e ainda, observe bem, eles lacraram a pedra. Eles lacram ela para que, de fato, ninguém possa sequer mexer a pedra, ela não possa ser movida. O que essa verdade aqui diz para mim e para você é que a ausência do túmulo faz com que esses homens acreditem na pior das mentiras. Não é a que eles estavam falando para Pilatos, mas naquela que estava no coração deles. E sabe qual é? A ideia de que a ausência de Deus nas nossas vidas pode ser um movimento que permita eu e você acreditarmos que podemos agir com a força do nosso próprio braço. Esses homens acreditaram que eles podiam resolver as coisas a partir da sua própria capacidade, da sua própria força. Vamos fazer assim, vamos colocar um exército, vamos colocar a pedra, vamos lacrar. Talvez se a gente fizer estas coisas, então a gente consiga o que ele quer. E eu e você somos assim. A gente acredita que no silêncio de Deus, se a gente fizer as coisas do nosso jeito, a gente vai conseguir aquilo que quer. Se a gente ajudar a Deus, se a gente fizer alguma coisinha, se a gente der algum empurrãozinho, então pronto, a gente vai chegar lá. Mas no versículo de número 1 do capítulo 28, a partir desse versículo, a gente vai perceber que a ressurreição, ela vai revelar para mim e para você que os nossos esforços, eles são em vão se Cristo não estiver conosco. Dá uma olhadinha no versículo 1, então. Depois do sábado, ou seja, aqueles homens já fizeram tudo o que eles queriam e podiam fazer, achando que eles tinham o controle da situação sobre a ressurreição. Depois do sábado, começou o primeiro dia da semana, domingo. E aí, Maria Madalena e outra Maria
Os outros evangelhos vão dizer para nós que existiam outras mulheres aqui, mas Mateus só nos cita essas duas mulheres. Mas tem duas mulheres indo aqui e elas foram ver o sepulcro. Já é domingo de manhã. Elas foram lá ver o que estava acontecendo com o túmulo. E aí, olha o versículo de número 2. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, ele rolou a pedra da entrada, assentou-se sobre ela. Versículo de número 3. Sua aparência era como de um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Num outro evangelho, quando essas mulheres estão indo, o evangelista diz para nós que elas estavam se perguntando como elas iriam ter acesso ao túmulo. O que elas estavam indo fazer lá, Jefferson? Existia uma tradição judaica de que o morto precisava ser embalsamado por óleos essenciais. Então essas mulheres estavam indo lá cumprir essa tradição. Elas estavam indo passar esses óleos no corpo para que ele fosse protegido. Só que no caminho elas estavam se perguntando, como é que a gente vai remover aquela pedra pesada? Porque nós não temos força para isso. E elas estavam se perguntando, só que quando elas chegam lá, a pedra já estava removida, já não estava no lugar. O lacre já estava rompido. E mais do que isso, veja aqui o que está acontecendo no versículo 4 de Mateus 28. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Estava aquela guarda real de Roma totalmente amedrontada. E qual era a razão da pedra movida? E qual era a razão do selo quebrado? E qual era a razão dos guardas temerosos? Eram os esforços daquelas mulheres? Não, era alguma coisa que os outros discípulos que acompanhavam elas tinham feito? Não. Era alguma coisa que os sacerdotes e os fariseus tenham feito? Não. O que fez isso acontecer não vinha de esforço humano, não vinha de nenhuma obra humana, mas vinha dos céus. Eis que sobreveio um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, ele rolou a pedra de entrada e ele se assentou sobre ela. Sabe o que isso significa? Que nenhuma força humana pode parar a mão soberana do nosso Deus. Nenhuma estratégia humana, nenhuma estratégia de fariseus ou sacerdotes, nenhum plano humano, nada pode parar aquilo que Deus está preparando para acontecer nas nossas vidas. Nada! E o que isso significa, Jefferson? Significa que a ressurreição revela para mim e para você que os nossos esforços, os esforços desses fariseus, desses sacerdotes, o meu e o seu esforço, sem Cristo é em vão. Porque no fim das contas, meu irmão, aquilo que irá acontecer na nossa vida não é fruto do meu e do seu esforço. Você pode colocar uma pedra grande, você pode colocar um exército, você pode colocar um lacre, você pode fazer o que você quiser. Mas sabe o que irá acontecer na sua vida? Aquilo que a mão soberana de Deus já determinou para que aconteça. E qual é então a minha relação com esse movimento entre o que eu estou vivendo e a soberania de Deus? O Senhor Jesus Cristo no seu ministério nos ensinou isso. E sabe o que ele nos ensinou? Senhor, na sua oração, ele disse assim: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Sabe qual é a verdadeira relação de um cristão que acredita na realidade da ressurreição e que ela muda a nossa vida?
é que eu e você podemos até ficar desesperados com o túmulo. Eu e você podemos até ficarmos desesperados com a ausência de Deus nas nossas vidas. Eu e você podemos nos preocupar com a notícia de que o Messias morreu e que agora nós estamos sozinhos. Mas deixa eu colocar o seu coração no lugar certo à luz da palavra de Deus. O Senhor não dorme. O Senhor não mente, o Senhor não perdeu o controle da história, o Senhor não se silencia para nos abandonar, é preparação de Deus para aquilo que Ele está fazendo, seu silêncio. E o que eu devo fazer, Jefferson? Senhor, eu não entendo os seus planos. Eu não entendo porque o Senhor está no túmulo. Eu não entendo porque o Senhor está em silêncio. Eu não entendo porque as coisas acontecem na minha vida da forma como elas estão acontecendo. Mas me ensina a depender de Ti. Me ensina a confiar em Ti. Porque nenhum dos meus esforços sem Ti vão fazer com que eu chegue em algum lugar seguro. Faz a tua vontade na minha vida. Eu me lembro, numa outra igreja em que eu fiz parte, antes da Igreja Batista Urbana, uns 10 anos atrás, de um irmão que era pastor de música na igreja, que ele havia perdido um dos seus filhos. Ele teve uma doença bem rara, e eles não conseguiram lidar com aquela doença, e o seu filho desenvolveu cada vez mais e não tinha um tratamento adequado, e ele compôs uma música. E no dia que ele cantou essa música para nós, lá na igreja, a música dizia assim: eu não entendo os planos de Deus, mas aceito. Essa é uma oração difícil. Sem dúvida alguma, é a oração mais difícil que a gente pode fazer. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, a tendência humana não é aceitar aquilo que não é confortável para nós. Nós não queremos isso. Em segundo lugar, os púlpitos do século 21 dizem outra coisa para a gente. Eles dizem que você é filho do rei, então você tem que determinar, você tem que pegar e trazer à existência. Isso é mentira. Isso não é o que o Evangelho de Deus ensina. O Evangelho é a notícia de que você quer seguir a Jesus, você deve tomar sobre si a cruz de Cristo e segui-lo, ainda que isso te leve ao mesmo lugar que a cruz dele o levou, à morte, ao martírio, porque esse é o exemplo que ele nos deu. Você quer seguir a Jesus? Tome sobre si a sua cruz e siga-me. E cruz é sinônimo de dor e sofrimento. Mas os púlpitos aí de fora dizem outra coisa. Mas é por isso que a gente tem dificuldade de aceitar. Porque humanamente isso não faz sentido. Porque a teologia que é pregada aí fora é outra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Está na hora de você sair do controle. Está na hora de você largar o controle da sua vida. Está na hora de você ficar tentando dar Hadoukens. Street Fighter, né? Lembraram, né? Desculpa, irmão, revelei minha idade agora. Está na hora... Eu não me lembro de um jogo mais atual, me perdoe a nova geração. Mas está na hora de você parar de ficar tentando dar 2 para cima, 2 para baixo, meia lua, sabe? Acho que eu consegui contextualizar melhor. Está na hora de você ficar em outra postura diante das realidades da sua vida, porque a ressurreição mostra que tudo que aqueles homens fizeram não teve valia alguma, porque a força sobrenatural de Deus, ela se sobrepõe a toda e qualquer força humana, queira você ou não, é a vontade soberana de Deus que vai prevalecer sempre, e você precisa se submeter a ela. Quanto antes você entender isso, mais fácil vai ficar a sua relação com Deus. O que tentamos controlar sem Deus está fadado ao fracasso. A ressurreição, então, nos chama a esperar nele e confiar no seu poder.
Mas tem uma segunda verdade aqui para nós interessante, que traz implicações para nossas vidas. Na primeira, nós entendemos que a ressurreição revela que sem Cristo nossos esforços são em vão. Mas a segunda vai nos revelar que a ressurreição traz esperança no meio do medo. Como, Jefferson? É isso mesmo. Quando a gente sai do controle, o que sobra é medo, irmãos. É isso. É isso. Você sabe da história da minha irmã? Eu já contei para vocês aqui que a minha irmã Joelma, ela lidou com câncer por muitos anos. E eu resolvi te usar esse exemplo hoje aqui, porque ontem era aniversário dela. Ontem ela estaria aniversariando e eu me lembrei dela. Foi um dia bem estranho para mim, assim. E eu me lembro que nessa jornada com a Joelma, por vezes, na minha relação com Deus, de confiar na soberania de Deus e confiar que Ele é poderoso e tem todo o poder, por vezes também o meu coração se enchia de medo daquilo que poderia acontecer caso a situação não fosse aquela que eu estivesse esperando. A gente tem medo de a vontade de Deus não ser a nossa. Essa é a verdade. A gente não quer que isso aconteça. E se por acaso o que Deus quer não é o que eu quero, dá um medinho, né? A gente ora então para que Deus, por coincidência, a vontade dele seja a minha. Vai, né? Que não é, então deixa eu orar. Deus, olha, eu quero que seja dessa forma. E não há nada de errado em nós orarmos assim. Não há nada de errado em eu e você pedirmos a Deus que Ele nos ajude e que Ele faça aquilo que nós gostaríamos. O que está errado é que a gente não se submeta ao final à sua vontade. Então, o que a ressurreição faz? A ressurreição faz que eu e você tenhamos esperança, mesmo quando o nosso coração está cheio de medo. Mesmo quando o nosso coração está tomado por dúvidas. Olha que interessante, o versículo 5 até o versículo de número 8. Olha o que está escrito no texto. O anjo que aquelas mulheres viram disse para elas o seguinte. Eu também ficaria com medo, né, irmão? Já imaginou? Você chega lá se já é um negócio difícil ir no cemitério, né? Elas estavam indo no cemitério, estavam indo no túmulo. De repente você vê que o túmulo está aberto. Aí você já fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E aí você vê um anjo falando com você. Eu também ia ficar com medo, né? E aí o anjo diz às mulheres o seguinte: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus. E olha interessante, que Jesus que elas estão procurando? O Jesus que foi crucificado. Mas olha a notícia do anjo para essas mulheres. Ele não está aqui. Ressuscitou. E olha a observação que ele faz para essas mulheres. Como ele tinha dito. Ou seja, ele já tinha dito isso para vocês. Agora, olha só a continuidade. Venham ver. Lembra que eu disse para vocês que às vezes a ressurreição é a notícia daquilo que nós não precisamos ver, mas cremos? Mas nós somos pecadores, não é? É difícil. Então venham ver onde ele jazia. E aí vão depressa e digam aos discípulos dele o que vocês devem dizer? Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, mas ao mesmo tempo, olha o contraste, cheias de alegria. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. O que está acontecendo aqui, Jefferson? Uma coisa que chama a atenção para a gente é que essas mulheres, elas foram procurar Jesus, não porque tinham certeza de que ele havia cumprido a promessa que ele tinha feito às mulheres. Sabe de uma coisa, irmãos? Não importa o quanto tempo de crente você tenha, não importa que igreja você frequenta, da mais pentecostal a mais tradicional que usa gola clerical,
Não. Não importa que igreja você frequenta, eu e você sempre vamos ter um coração amedrontado que duvida das promessas de Deus. Não importa. Sabe por quê? Porque eu e você somos filhos de Adão. Nós somos pecadores. E como pecadores, eu e você sempre vamos dar lugar, vamos dar margem à dúvida e à incredulidade dos nossos corações. Olha onde essas mulheres estão. Essas mulheres estão indo procurar um Jesus que, segundo o anjo, olha só, sei que vocês estão procurando Jesus. Que Jesus? Não é o que ressuscitou. Não é o Jesus que prometeu que ao terceiro dia iria ressuscitar. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. A gente anda com Jesus, mas ainda não entendeu que esse Jesus é um Jesus vivo. A gente anda com Jesus, vem à igreja, ora, faz sacrifícios de jejum, faz sacrifícios de oferta. A gente vive uma vida de estética religiosa. Mas na realidade, quando o parafuso aperta, a gente não compreende o que significa o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Não é esse Jesus que a gente procura. O Jesus que a gente procura é aquele que está crucificado. É aquele que está morto dentro do túmulo. Porque a realidade da ressurreição não tem significado real na nossa vida, não tem efeito na nossa vida, não tem implicações na nossa vida. O que tem implicação na nossa vida é o desespero, é o pavor, é o medo, é a preocupação. As lutas nos sufocam. E eu não estou sendo insensível aqui às lutas. Como eu disse para você, eu mesmo fui tomado por medos e por angústias nesse processo com a minha irmã. Mas quando é, Jefferson, que a esperança se sobrepõe ao medo? Quando é que a gente não procura mais um Jesus morto na nossa caminhada cristã? Quando é que a gente não procura mais um Jesus que está crucificado? Quando essa chave muda? É quando eu começar a dizimar? É quando eu começar a seguir uma outra igreja mais tradicional? Não. Sabe quando muda, meus irmãos? Quando essa realidade passa a ser real no nosso coração, quando a gente acredita naquilo que o anjo disse no versículo de número 6. Dá uma olhadinha a partir do versículo de número 6 no que está escrito. O anjo disse para ela, no final do versículo, no início do versículo 5, ele diz o seguinte: não tenham medo. Então, isso é a primeira verdade que baliza para a gente. Não tenham medo. A pergunta então é, como eu não vou ter medo? Como eu posso deixar de procurar esse Jesus que está morto? Versículo de número 6, o anjo diz o seguinte: você deve substituir o medo pela certeza. E qual é a certeza, Jefferson? Olha o versículo de número 6. São algumas certezas que ele vai dizer para essas mulheres. A primeira delas, ele não está aqui. A primeira certeza que você precisa ter no seu coração: o evangelho não é uma história de carochinha. Não, irmão. Se você acredita nisso, você perdeu o seu domingo aqui. A igreja não é clube. Não. A gente não se reúne aqui porque a gente é bonito. Não. Você pode até se achar bonito, mas você não é, viu? Sua esposa acha. A minha acha. A gente não se reúne aqui porque a gente é fã da mesma coisa. A gente não se reúne todos os dias, todos os domingos aqui, porque a gente gosta das mesmas coisas. Não. A gente se reúne aqui, meus irmãos, porque existe uma verdade absoluta que está muito cravada dentro dos nossos corações. E essa verdade absoluta é a certeza, é a convicção de que esse evangelho, ele é vivo e eficaz. Não, isso daqui não é um ajuntamento de pessoas.
exclusivamente. Isso daqui é um anúncio, um pré-anúncio daquilo que um dia acontecerá definitivamente na eternidade, onde todos os povos, línguas, nações, tribos estarão diante daquele que não está no túmulo, mas está vivo, sentado no trono do universo. Ele não está mais aqui. Essa é a primeira verdade. Qual é a segunda verdade, Jefferson, que eu preciso ter certeza? Por que ele não está aqui? Olha a continuidade do versículo. Ele ressuscitou. Isso não é apenas uma notícia. Isso é o fundamento do Evangelho. Se você tirar a ressurreição de Jesus do cristianismo, acabou o cristianismo. Acaba. Jesus não é só a notícia de um homem histórico. Jesus é quem é, porque ele venceu a morte. Esse é o maior e principal fundamento do Evangelho. Sem ressurreição não existe cristianismo. E sabe por que você pode então descansar? Porque o seu Deus venceu o pior dos inimigos. O que é o que você está passando diante daquilo que ele já venceu por você? A gente mensura os nossos problemas acreditando que eles são os piores dos nossos inimigos. A luta que a gente está passando com as nossas finanças, com a nossa doença. Mas deixa eu abrir os seus olhos. O seu maior problema não é a sua finança. O seu maior problema não é o que você está enfrentando hoje, por mais difícil que seja. O seu maior problema aconteceu no Éden, quando nós nos separamos de Deus. Você estava condenado ao inferno. Você estava distante de Deus. Mas porque Ele veio até nós, porque Ele substituiu o seu lugar, porque Ele se entregou na cruz que era para você, hoje você pode descansar e ter paz com Deus. E sabe por que Ele nos garantiu isso? Porque Ele ressuscitou, a morte não venceu, e por isso eu e você temos a certeza de que nem a morte nem a vida vai nos separar do amor desse Deus também. Aonde Ele estiver, eu e você estaremos com Ele por toda a eternidade também. Terceira verdade que Ele diz, que eu e você precisamos ter certeza, como Ele tinha dito. Sabe o que significa isso, meu irmão? Seu Deus não mente. Não. O seu chefe pode te enganar nas promessas que ele fez de promoção para você. O seu cônjuge pode te enganar. Você pode ser traído por amigos. Os seus filhos podem mentir para você. Você pode mentir para as pessoas que ligam dizendo, diz que eu não estou em casa. A gente pode fazer isso, mas Deus não mente. Não, Ele não mente, não porque Ele está comprometido com os seus problemas pessoais, embora Ele esteja. Ele não mente porque Ele está comprometido com uma agenda muito maior. Sabe qual é esta agenda? Ele vai te levar de volta para casa. É isso. Sim, Ele se preocupa com os seus problemas diários. Ele se importa com essas dificuldades que você passa ordinariamente. Mas sabe qual é o compromisso que o Evangelho tem conosco? É nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo, a fim de que eu e você estejamos sentados na mesa da comunhão com Deus. Eu e você estejamos participando daquele grande dia onde Ele nos chamará para sentar à mesa da ceia com Ele. Eu e você podemos descansar na certeza de que, como Ele tinha dito, Ele nos preparou um lugar.
E por isso eu e você podemos ter a certeza de que ele não mente. Por fim, a última verdade. Venham ver o lugar onde ele estava. E sabe o que significa isso? Aquelas mulheres entram dentro do túmulo e elas percebem que aquele túmulo estava vazio. Não é uma história de Maurício de Souza. Não é Turma da Mônica, irmãos. Não, não é Chico Bento, não. Aquele túmulo estava vazio e ele tinha uma razão. Ninguém o abriu de fora para dentro. Ele foi aberto pelo próprio Deus, que saiu de dentro dele, vivo, com um corpo ressurreto, para que eu e você, quando ele vier, tenhamos um corpo como o dele também. Jefferson, como eu posso dar à ressurreição ênfase para que ela substitua o meu medo? Quando enfrentamos medos, dores e incertezas na nossa vida, o Cristo ressurreto nos encontra para renovar a nossa esperança com certezas de que Ele está vivo e por isso eu e você podemos descansar. Não há verdade mais absoluta do que essa. O túmulo vazio é um lembrete de que nenhuma situação é definitiva e por isso eu e você não precisamos ter medo. Por fim, essa ressurreição nos traz uma última verdade nos versículos 9 e 10. Ela nos lembra de que a ressurreição é a esperança de perdão e reconciliação. Se por acaso você tentou até agora com seus esforços, e se deixar de se esforçar enche o teu coração de medo, e por isso você pode estar vivendo uma vida vacilante na fé e na comunhão com o teu Senhor, não entendendo o real significado da crucificação de Jesus, da sua morte e ressurreição, o Evangelho tem uma notícia para você. Olha o que o versículo 9 diz. Aquelas mulheres saíram com uma missão. Qual era a missão que o anjo deu? Vão e digam para os discípulos que ele está vivo. E olha o versículo de número 9. Elas se encontram com Jesus, ele se aproxima delas, elas o abraçam, e aí quando o abraçam, o adoram. E aí Jesus diz para elas, versículo de número 10, Jesus lhes disse, não tenham medo. Ele lembra aquelas mulheres novamente. Não tenham medo. E aí olha que curioso. Olha o que ele pede para elas. Vão dizer a meus irmãos. Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui. Quando você orar, não chame Jesus de Pai. Não. Deus, Pai, não é a mesma pessoa de Jesus. Ok? Jesus é uma outra pessoa na Trindade. Jesus não é Pai. Quando você orar, entenda que existe a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dito isso, olha a mensagem de Jesus para essas mulheres. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Sabe o que é interessante nesse versículo? Jesus está chamando homens que o abandonaram na sexta-feira de irmãos. Se eu tivesse lá na sexta-feira, eu também teria abandonado ele. Se você estivesse lá naquela sexta-feira escura, você também teria o abandonado. Pedro que disse, eu não vou te deixar, Senhor. Olha, eu vou até o final com você, ainda que isso me custe morrer. Jesus olhou para ele e disse assim, bicho. Não, ele não falou assim. Antes que o galo cante, antes que ele cante,
você vai me negar 3 vezes. O que Jesus estava dizendo é: você é insuficiente, Pedro. Você acha que é bom? Você acha que depende de esforços seus para conseguir ter uma relação comigo? Você não precisa me provar nada, Pedro. Eu sei quem você é. E eu sei que antes que esse galo cante de manhã, você já vai ter me abandonado. Você já vai ter fugido. Você já vai ter me deixado. Aliás, nem só você, Pedro. Vocês todos vão me deixar. Como um cordeiro mudo, calado, sozinho, eu vou ser entregue aos homens. Mas o curioso é que eu e você, quando essas mulheres encontram-se com esse Jesus, somos chamados por ele de irmãos. Isso significa um traço do caráter misericordioso e perdoador de Jesus, apesar de quem eu e você é. Apesar daquilo que eu e você faz, apesar das nossas tentativas e esforços, apesar da nossa forma de querer resolver as coisas, apesar do nosso medo e de fugir deixando Cristo, porque a gente prefere que as coisas aconteçam da nossa forma. Procure eles. Diga para eles, para os meus irmãos, que eu quero me encontrar com eles novamente. Lá na Galileia. Talvez você seja como esses homens que estão perdidos em seus pecados hoje. A notícia do Evangelho para você é, as boas novas do Evangelho para você é, ele está te chamando porque quer te encontrar também. Talvez não vai ser lá na Galileia tão longe. Pode ser hoje aqui. No seu coração. Ele quer te encontrar para que, como ele disse, lá eles me verão. Ele quer te encontrar para que você o veja também. Não o Cristo que estava crucificado, como aquelas mulheres foram procurar. Não. O que ele quer que você veja agora é outro Cristo. É aquele ressuscitado. Aquele que venceu a morte. Aquele que a morte não o parou. Aquele que está com um corpo transformado. Aquele que tem poder sobre todas as coisas. É isso. Não há ressentimento. Há perdão. A ressurreição não apenas vence a morte, meu irmão. Ela nos restaura nos nossos relacionamentos quebrados com Jesus. Ela restaura aquilo que o pecado destruiu, aquilo que os nossos esforços e o medo destruiu. Ele ainda nos chama de irmãos, e ele ainda nos convida para um encontro com ele, porque ele quer recomeçar conosco uma nova vida. Esse é o peso da ressurreição nas nossas vidas. Só há um caminho para você hoje. O túmulo vazio te coloca numa encruzilhada. Num beco sem saída, aliás. Só um caminho a seguir. Ir se encontrar com Cristo ressuscitado e viver uma nova vida que Ele oferece. Diga para eles que eu quero me encontrar com eles, porque eu quero que eles me vejam. Se você quer isso hoje, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas a ressurreição é um lembrete para mim e para você de que nós podemos desfrutar
de perdão e reconciliação com Jesus. Eu quero te convidar a curvar sua cabeça. E eu quero que você faça uma oração muito simples a Jesus. Eu quero largar o controle, Senhor. Eu não quero mais que os meus esforços excluam o Senhor da minha vida, porque sem o Senhor, eles não significam nada. Eu não quero ter medo, Senhor. Eu não quero que o medo seja a razão que me faça agir, mas eu quero que a ressurreição me traga esperança. Substitua o meu medo por certezas de que o Senhor ressuscitou, que o Senhor vive e por isso eu posso descansar. Perdoa os meus pecados e me encontra nessa manhã e muda a minha vida e faz tudo novo agora. Obrigado pelo túmulo vazio, Jesus. Obrigado pela esperança que temos em Ti. Porque homens e mulheres pecadoras podem descansar nessa certeza. O Senhor não está mais lá. O Senhor não está naquele túmulo frio. A morte não o parou. A pedra foi removida. O selo foi quebrado. Os guardas estão apavorados. O Senhor vive. Te agradecemos porque é nessa verdade que a gente descansa. Quando as nossas mãos quiserem tomar as coisas, nos lembra de quem Tu és. Nos lembra de procurarmos não o Cristo crucificado, mas o Cristo vivo, que não está mais lá. Quando o nosso coração encher de medo, porque ele vai se encher. Ah, Deus, que a nossa alma encontre descanso em Ti. E quando a gente estiver tão perdido, sem saber para onde ir e o que fazer, se encontra conosco, se encontra com a gente, se revela quem Tu és, põe nosso coração no lugar certo. Gratos nós somos por quem Tu és. Amém.